Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do OBA, na aula de hoje a gente começa a falar sobre o movimento aparente dos astros e vamos falar sobre os movimentos da Terra. Vou destacar nessa aula 4 dos mais importantes movimentos que a Terra executa e, obviamente, vou tratar desses movimentos de uma maneira isolada, cada um deles, definir cada movimento, mas o fato é que esses movimentos são síncronos, ou seja, eles ocorrem ao mesmo tempo e eles geram para nós aqui na Terra uma série de efeitos, como por exemplo o dia solar, a noite, como por exemplo o ano, as estações do ano, enfim, esses movimentos conjugados nos propiciam uma série de situações. E o objetivo dessa aula é definir cada um deles de uma maneira isolada. E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a analisar a sincronia desses movimentos, quais são os efeitos dela, beleza? Muito bem, para nós o movimento dos astros é o movimento da esfera celeste, onde estão plantados as estrelas, galáxias, que muitas vezes a gente não vê a olho nu, e planetas, como por exemplo o disco verdinho aí. E aí, quando a gente olha para o céu, a gente tem a sensação de que essa cúpula, que essa esfera celeste, ela se move e os astros vão nascendo no horizonte, vão subindo no céu e se colocando do lado oposto que nós vimos nas aulas anteriores, que corresponde ao nascente, normalmente no lado leste, e ao poente, normalmente no lado oeste. Então, é o movimento que os astros parecem fazer quando observados da Terra. Esses são os movimentos relativos dos astros. Movimentos da Terra. Com o passar das horas, os astros se movem no céu, nascendo a leste e se pondo a oeste. Isso causa a impressão de que a esfera celeste está girando de leste para oeste em torno de um eixo imaginário que intercepta a esfera em 2 pontos fixos, que são os polos celestes. Falamos disso na aula passada, e aí nós temos a estrela Polaris, lá na constelação da Ursa Menor, definindo o polo norte, e a Sigma do Octante, lá na constelação do Octante, que define o Polo Sul. Lembrando que, para nós, a grande referência no hemisfério sul é a constelação do Cruzeiro do Sul, ok? Pois a Sigma do Octante é uma estrela muito pouco brilhante. Na verdade, esse movimento é um reflexo do movimento de rotação da Terra, que se faz de oeste para leste. Isso é importante. Então, assim, para nós, a sensação é de que nasce no leste e se põe no oeste, mas a grande realidade é que não é a esfera celeste que se move, e sim a Terra que gira em torno do seu próprio eixo, de oeste para leste. Para começar, temos que entender os movimentos da Terra, que são esses 4 movimentos que eu vou definir. A Terra possui 4 movimentos básicos que definem tudo o que acontece na esfera celeste. É o movimento de precessão, o período dele é de 26 mil anos, o movimento de nutação, duração de 18,6 anos, o movimento de rotação, duração de 24 horas, um dia, define o movimento diurno dos astros, e o movimento de translação, que tem uma duração média de 365 dias. Esse movimento de translação vai nos ajudar aí a interpretar, por exemplo, as estações do ano. Como eu disse agora há pouco, esses 4 movimentos síncronos nos possibilitam uma série de fenômenos. Os 2 primeiros, principalmente a precessão, por ter um período muito longo, a gente quase não sente o seu efeito, mas nós vamos ver que tem sim um efeito significativo ao longo desse período para a humanidade, vamos ver já já.
Então vamos ao primeiro deles, que é o movimento de precessão do eixo da Terra, um movimento bem importante. Um efeito das forças diferenciais do Sol e da Lua na Terra, além das marés, é o movimento de precessão da Terra. O que causa a precessão? A Terra não é perfeitamente esférica, mas sim achatada nos polos e bojuda no Equador. Seu diâmetro equatorial é cerca de 40 km maior do que o seu diâmetro polar. Falamos disso também na aula passada. Jean Richer foi o primeiro a estabelecer a diferença, notando que um pêndulo tinha período diferente em Cayenne, 5 graus norte na Guiana Francesa, do que em Paris, 4 graus norte em 1672. Além disso, o plano do Equador terrestre portanto, o plano do bojo equatorial está inclinado de 23 graus 26 minutos 21,418 segundos em relação ao plano da eclíptica, que por sua vez está inclinado de 5 graus e 8 minutos em relação ao plano da órbita da Lua. Bom, esse primeiro a gente já falou na aula passada, o da Lua, os movimentos da Lua a gente não começou a ver ainda, mas ela também tem uma inclinação, o eixo dela em relação ao plano de órbita da Terra. Vamos falar disso em aulas futuras. E aí, o que é o movimento de precessão? É esse movimento aí que você está vendo, olha só. Imagine aí a Terra, figurinha do lado direito. E aí, o que acontece? O eixo de rotação da Terra, que é esse eixo aqui, que define os polos, a Terra gira em torno dele, e aí esse eixo ele faz uma volta em torno desse círculo que eu estou desenhando aí. Ou seja, do lado esquerdo você tem a figura completa. Esse movimento da ponta desse eixo, imagine assim, é o movimento de precessão. E ele tem um período de 26 mil anos, como vocês viram agora há pouco. Então, esse é o chamado movimento de precessão. Isso vai gerar algumas consequências, veremos já já. Por exemplo, nesse momento, o eixo de rotação da Terra está apontado para uma constelação no céu. Daqui a 13 mil anos, que é a metade desse ciclo, ele vai estar voltado para outra constelação. E isso tem um significado aqui para a gente. Tem efeitos, né, aqui na Terra. Então tá aí um gifzinho animado só para representar esse movimento do eixo. Ele é muito parecido com o movimento do peão, tá? Quem já brincou com peão aí sabe disso. No caso da Terra, as forças diferenciais gravitacionais da Lua e do Sol produzem um torque que tende a alinhar o eixo de rotação da Terra com o eixo da eclíptica. Mas como esse torque é perpendicular ao momento angular de rotação da Terra, seu efeito é mudar a direção do eixo de rotação sem alterar sua inclinação. Aí dois conceitos da física, né? O momento, que é o produto de força vezes distância, e o momento ele gera situações de tendência de deslocamento rotacional nos corpos. Para quem viu estática, sabe disso. E tem um outro conceito que é o momento angular, que relaciona a massa com a velocidade angular do corpo que gira. E essas forças diferenciais que ele fala no texto são esses vetores verdes que você verifica aí, no caso da Terra, e quando ela gira em torno do Sol, repare que esses vetores eles vão se alterando, e quando você pega diametralmente oposto, por exemplo, a Terra do lado esquerdo e do lado direito, essas forças estão invertidas. Então essas forças elas são altamente variáveis, e são essas forças diferenciais que facilita, que auxilia no movimento de precessão. Portanto, os polos celestes não ocupam uma posição fixa no céu. Cada polo celeste se move lentamente em torno do respectivo polo da eclíptica, descrevendo uma circunferência em torno dele com raio de 23,5 graus, isso em medidas angulares. O tempo necessário para descrever uma volta completa é de 25.770 anos, 26 mil anos por aproximação, certo? Atualmente, o polo norte celeste está nas proximidades da estrela polar, na constelação da Ursa Menor. Mas isso não será sempre assim. Daqui a cerca de 13 mil anos, ele estará nas proximidades da estrela Vega, na constelação de Lira. Foi o que eu disse agora há pouco. À medida que esse eixo polar ele muda de posição, nesse longo período, ele vai apontando para constelações diferentes e, obviamente, para uma estrela diferente no céu. Essa é a posição atual da Terra. Repare aqui, o eixo de rotação está aqui, né? Posição atual do eixo da Terra. Ele está apontado lá para Polaris, que é a estrela polar.
E aí nós temos a órbita da Terra nesse sentido, repare, temos o efeito de rotação nesse sentido, e aí aqui o movimento de precessão, que é esse círculo. Ou seja, daqui a 13 mil anos aproximadamente, esse eixo ele vai estar apontando para a estrela Vega. E aí vem um problema. O ano solar, nós vamos ver daqui a pouco, ele gera as estações do ano. Essa mudança de posição do eixo da Terra no movimento de precessão gera efeitos para a gente aqui bem complexos, como por exemplo, quem já viu aí o filminho A Era do Gelo 3, aquele movimento, deslocamento das camadas polares se deve a esse movimento de precessão. Então ele tem efeitos a longo prazo aqui na Terra para a gente. Está aí, movimento de precessão da Terra, período de 25.770 anos. Mais uma imagem para você. A situação atual, onde o eixo está apontado para Polaris, e daqui a 13 mil anos, por volta de 14 mil anos, para a estrela Vega. Repara um detalhe importante aqui, ó. 3.000 antes de Cristo, nós estamos no ano 2000, ou seja, 5.000 anos, o eixo ele estava nessa posição, apontado para a estrela Tubar. 5.000 anos depois, nós estamos na Polaris. E, como disse, daqui a 13 mil anos, vai estar apontando para a estrela Vega. Então, isso é bem interessante, esse é o movimento de precessão. Apesar de o movimento de precessão ser lento, apenas 50 segundos por ano de arco, né? Ele foi percebido já pelo astrônomo grego Hiparco. Lá na história falamos um pouco sobre isso, história da astronomia, no ano de 129 a.C. Ao comparar suas observações da posição da estrela Spica, Alfa Virgens, com observações feitas por Timochares de Alexandria no ano de 320-260 a.C. Isso em 273 a.C. Timochares tinha medido que Spica estava a 172 graus do ponto vernal, mas Hiparco media somente 174. Ele concluiu que o ponto vernal havia se movido 2 graus em 144 anos. Então repare que já na antiguidade os caras conseguiram perceber esse movimento complexo, uma vez que ele tem um período muito longo. O movimento de precessão da Terra é conhecido como precessão dos equinócios, porque devido a ele, os equinócios ponto vernal e ponto outonal, esse ponto vernal e o ponto outonal, são aqueles dois pontos que nós definimos na aula passada, que seria a intersecção da eclíptica com o plano equatorial celeste. Importante isso, mas falaremos disso também ainda nessa aula, uma vez que esses dois pontos são importantes. Ele se desloca ao longo da eclíptica no sentido de ir ao encontro do Sol, retrógrado em relação ao movimento da Terra em torno do Sol, um arco de 50,29 arcos de segundo por ano. Então, ó, veja bem, nós temos aqui a Terra, o plano terrestre, que gera o plano equatorial celeste, e aqui o plano da eclíptica. E aí nós temos a intersecção dos dois planos, nesse ponto e nesse ponto. Do lado de lá, equinócio de outono, também conhecido como o primeiro ponto de Libra, e aqui o equinócio de primavera, como o primeiro ponto de Áries. Lembrando que esse ponto aqui foi referência para dois dos sistemas de referência de estudo da astronomia, falamos na aula passada, certo? O Sol leva 20 minutos para se mover 50 arcos de segundo na eclíptica. Na verdade, a Terra leva 20 minutos para se mover esses 50 arcos de segundo na sua órbita, uma vez que é a Terra que gira em torno do Sol. Por causa disso, o ano tropical solar, que é medido em relação aos equinócios, é 20 minutos mais curto do que o ano sideral medido em relação às estrelas. Eu vou falar desse período na próxima aula, no movimento aparente dos astros. E aí nós vamos falar dos períodos tanto do dia quanto do ano. A precessão não tem nenhum efeito importante sobre as estações, uma vez que o eixo da Terra mantém sua inclinação de 23,5 graus em relação ao eixo da eclíptica, enquanto precessiona em torno dele. Como o ano do nosso calendário é baseado nos equinócios, a primavera continua iniciando em setembro no hemisfério sul e em março no hemisfério norte. A única coisa que muda são as estrelas visíveis no céu durante a noite em diferentes épocas do ano. Por exemplo, atualmente Órion é uma constelação característica de dezembro,
e Escorpião, uma constelação característica de junho. Daqui a 13 mil anos será o oposto, ou seja, daqui a 13 mil anos nós teremos Órion em julho, julho, e Escorpião em dezembro. Isso é uma mudança que vai acontecer devido ao movimento de precessão. E como ele coloca no texto aí, o que acontece é o seguinte: o movimento de precessão ele não tem um significado muito grande nas coisas que acontecem aqui na Terra a curto prazo. Você só verifica isso, claro, a longo prazo, que são as geleiras. Uma consequência da precessão é a variação da ascensão reta e da declinação das estrelas. Por isso, os astrônomos, ao apontarem seus telescópios para o céu, devem corrigir as coordenadas tabeladas da estrela que irão observar pelo efeito de precessão, acumulado desde a data em que as coordenadas foram registradas até a data da observação. Vamos entender por que isso acontece. No texto anterior, ele já explicou isso. O que acontece? Nós temos, está aí para quem lembra da aula anterior, um dos sistemas de referência, que é aquele plano de referência celeste equatorial, que é um dos mais usados pela astronomia. Então nós temos aqui o ponto vernal, que é aquela intersecção do eixo da eclíptica com o eixo do equador celeste e da esfera celeste. E aí nós temos a medida da ascensão reta, que é aquele arco que nasce nesse ponto e vai até o meridiano em que se encontra o astro, que seria esse daqui. E nós temos também a declinação, que é esse arco que vai dessa intersecção do meridiano com o plano do equador celeste até a posição do astro, que é esse arco aqui. Então, o que acontece? À medida que o eixo da Terra precessiona, você tem uma mudança de posição desse ponto aqui. Veja bem, não deixa de haver a intersecção entre os dois planos. Continua havendo. É que esse ponto ele se desloca também ao longo do movimento de precessão. Claro, é um deslocamento muito curto, mas ele também ocorre devido ao movimento de precessão. Isso é importante. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela interessante que representa essa precessão do equinócio, que é o nosso ponto vernal aqui. Por exemplo, no ano de 1975, você tinha um cruzamento da eclíptica com o equador numa posição. Em 2000, houve uma leve mudança de posição. Aqui nós temos o lado oeste, aqui nós temos o lado leste, aqui em cima é o norte, aqui embaixo seria, claro, o sul. Então, repare que nós temos um leve deslocamento dessa intersecção no espaço. Então, isso é importante e significativo. Aqui nessa figura você tem os dois pontos, pontuares da primavera e aqui o do outono, a eclíptica e também o equador. Então, o que acontece é que esse ponto ele se desloca levemente de acordo com esse movimento. Muito bem, essa figura ela ilustra o que foi dito no texto, ou seja, os efeitos da precessão sobre as estações do ano. Repare o seguinte, atualmente nós temos o eixo da Terra nessa posição. No mês de junho nós temos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. 6 meses depois a Terra girou em torno do Sol. Na atualidade, a situação se inverte. Nós temos verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E aí, daqui a 13 mil anos, que seria meio período. Repare que o eixo de inclinação da Terra está ao contrário, mudou. Mas nós temos uma coisa interessante, olha só. Em janeiro, no hemisfério sul, vai ser verão, continua sendo, e no hemisfério norte continua sendo inverno. 6 meses depois, o que vai acontecer? Você vai ter, em junho, só inverteu aí no caso os meses, a posição, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Então, isso justifica o que foi dito no texto anterior. Isso aqui é uma tabela que mostra mais ou menos esse ciclo a mais ou menos cada 5 mil anos. Repare, hoje nós temos uma situação. Daqui a 5.750 anos, nós vamos ter uma situação, repare, levemente invertida. O 21 de junho, que está nesse lado, ele vem para essa parte. Vamos fazer um ciclo aí de aproximadamente 26 mil anos dividido por 4 partes, Daqui a 11.500 anos, 21 de junho vai estar dando do lado de cá, até completar o ciclo quando volta aqui por volta de 26 mil anos. Claro que aqui está num degradê de aumento desse período levemente. Beleza?
Outro movimento interessante é o movimento de nutação do eixo da Terra. A nutação é uma pequena oscilação periódica do eixo de rotação da Terra com um ciclo de 18,6 anos, repare o período, sendo causado pela força gravitacional da Lua sobre a Terra. É provocada por uma inclinação de 5,1 graus no plano da órbita da Lua em relação à eclíptica, pela qual a precessão é, durante 9 anos, de maior e depois 9 anos de menor intensidade do que a média. O que é o movimento de nutação? Lembre-se, enquanto o eixo da Terra faz a precessão, no período de 26 mil anos, esse eixo ele vibra, fazendo uma oscilação quase que harmônica desse tipo de movimento. Então, ele, fazendo esse movimento, ele tem o nome de nutação, essa vibração do eixo da Terra. As forças diferenciais do Sol e da Lua sobre a Terra são mais complexas do que nossa aproximação, pois os 3 corpos não são esféricos. Existe ainda a pequena contribuição das forças diferenciais causadas pelos planetas sobre a Terra. Então, reparem vocês que nós temos vários tipos de forças atuando sobre a Terra enquanto ela se movimenta. Não só atração com o Sol, mas também atração com a Lua, mas também atração com os planetas. E todas essas forças diferenciais contribuem para esses movimentos diferentes que vocês estão observando, entre outros. Para finalizar, devido ao torque causado pela Lua, Sol, além de outros planetas, por deslocamentos de matéria em diferentes partes do planeta, elasticidade do manto também contribui, achatamento da Terra, estrutura e propriedades da borda entre núcleo e manto, reologia, deformação do núcleo, variabilidade dos oceanos e da atmosfera, a inclinação obliquidade do eixo da Terra em relação ao eixo da eclíptica está decrescendo 0,46 arcos de segundo por ano. Então repare, moçada, que ele coloca aí no texto vários dos efeitos que contribuem para toda essa situação complexa do movimento da Terra, né? Então repare que até mesmo propriedades características do planeta, como geologia, interfere nesse movimento, uma vez que esses elementos geológicos, atmosféricos, eles são variáveis. E, lógico, sendo variáveis, eles causam forças variáveis em toda a Terra. E essas forças, claro, geram efeitos que são os movimentos. Um outro efeito de muitos corpos é a variação da obliquidade da eclíptica, que é de 22,1 graus a 24,5 graus. Então, o que acontece? A gente trabalha mais ou menos com uma média que é 23 graus, 4,5. Mas o fato é que o eixo de inclinação da Terra em relação à eclíptica, ele também tem uma oscilação entre esses dois ângulos, 22 e 24 graus e meio. Esse ciclo ele tem um período de 41 mil anos e é conhecido como ciclo de Milankovitch, proposto pelo astrônomo sérvio Milutin Milankovitch em 1920. Isso para explicar as idades do gelo. As evidências indicam que o ciclo climático mais importante é da ordem de 100 mil anos, o que coincide com o ciclo de excentricidade. Por outro lado, a variação em excentricidade sozinha constitui o fator que menos influencia a variação em insolação da Terra. Então repare que são muitos os fatores que contribuem para gerar forças diferenciais sobre a Terra e altera, de certa forma, a nossa situação cotidiana. Repare você aí que um ciclo de 100 mil anos para variações climáticas, lembrando que a humanidade tem aí registros por volta de 80 mil anos, lembrando ainda mais que os primeiros lances de inteligência, de análise do ser humano em relação aos movimentos da esfera celeste, da Terra, dos astros, data aí o quê? Pouco antes da era cristã, por volta de 1000. Os egípcios já faziam alguma coisa, mas naquela época você tinha um andamento muito lento. Então nós temos aproximadamente aí, digamos assim, em termos de uso da inteligência para avaliar tudo isso, 5 mil anos, vamos colocar assim. 5 mil anos para 100 mil anos, nós não chegamos nem na metade da metade. É claro que hoje, com os recursos computacionais que nós temos e conhecendo os movimentos, a gente consegue fazer previsões mais precisas do que, por exemplo, o pessoal da antiguidade. Então a gente tem condições de avaliar melhor qual é o futuro da Terra, quais são as perspectivas que nós temos para o Sistema Solar nos próximos séculos e assim por diante. Então, hoje é bem mais fácil e ainda bem, né? Porque a situação está meio complicada. Estamos vivendo aí uma onda de calor muito forte.
Então tá aí, esse é a média da variação da obliquidade do eixo de rotação da Terra em relação à eclíptica, beleza? Terceiro movimento, rotação da Terra em torno do seu eixo. Então tá aí, vamos desenhar a nossa Terra fazendo a rotação, o equador celeste, o equador terrestre, perdão. Aí nós temos essa linha do equador divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Lá em cima, Polo Norte, o ursinho polar está aí. Lá embaixo, Polo Sul, Antártida, os pinguins. E aí existe uma regrinha prática para você determinar o sentido de rotação da Terra, que é conhecido como regra da mão direita. Com a mão direita espalmada, você abre o dedo polegar, leva o dedo polegar no eixo de rotação da Terra, no sentido do Polo Norte, e gira a mão. O sentido que você tem na ponta dos dedos é o sentido de rotação. Você pode fazer isso na prática. Você vai lá fora, busca o norte, aponta o dedão para o norte, gira a mão, você vai ver o sentido que a Terra está rotacionando. Essa é uma regrinha prática que ajuda você a identificar. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visão de dois observadores, um observando pelo Polo Norte, então ele está olhando o eixo de cima do Polo Norte, então ele vai ver essa figura aqui que está surgindo aí para você. Repare, está olhando para o Polo Norte, o ursinho polar está lá, e aí a Terra gira para esse cara que está olhando por cima, nesse sentido de rotação, que seria o sentido anti-horário. Repare, então quando você está no Polo Norte e olha para o giro da Terra, você está vendo ela girar no sentido anti-horário, isso é importante. Se você colocar um observador no Polo Sul, observando o giro da Terra a partir do Polo Sul, você tem essa visão desde o Polo Sul, e aí o que acontece? A Terra gira no sentido horário para essa pessoa. Isso é bem legal, bem interessante. É assim que funciona. Obviamente, se você estiver em hemisférios hemisfério norte ou hemisfério sul, você vai ver os astros no céu, a esfera celeste, girando num desses dois sentidos, quando você olha para o céu. Ao longo do dia, todos os astros descrevem no céu arcos paralelos ao equador, de leste para oeste. A orientação desses arcos em relação ao horizonte depende da latitude do lugar. Então, o que acontece? A gente começa a falar um pouquinho já desses movimentos, desses efeitos do movimento da esfera celeste sobre nós. O que acontece? O nascer e o ocaso de um astro são os instantes em que ele aparece e desaparece no horizonte. Já falamos disso. Ele tem a nascente, tem o poente, que é o ocaso, respectivamente. Nesses instantes, por definição, a altura do astro é zero e sua distância zenital é de 90 graus. Também falamos disso naquele sistema de referência que foi o primeiro, que é o sistema de referência horizontal. Então, quando você está com o astro desaparecendo no horizonte, a altura dele é zero e a distância zenital, que é o ponto imediatamente acima da sua cabeça, é de 90 graus. Então, por exemplo, se você está numa latitude de 90 graus, ou seja, na linha polar, você vê os astros fazerem esses círculos no céu dessa maneira. Então, nos polos, uma latitude de 90 graus, todas as estrelas no mesmo hemisfério do observador permanecem 24 horas acima do horizonte. Não tem nascer e nem ocaso. Elas descrevem círculos paralelos ao horizonte. As estrelas do hemisfério oposto nunca podem ser vistas. Estrelas circumpolares são estrelas que não têm nascer e nem ocaso. Já vou colocar um gifzinho aí para você entender melhor isso aí. Então aí mais uma imagem, você tem lá então nessa faixa colorida rosa aí, as estrelas que estão sempre visíveis, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Você tem aí a linha do equador, você tem a sua linha do horizonte, e aí é o seguinte, dependendo da posição que você estiver olhando para o polo norte, você vai ter aí, por exemplo, a sensação de giro das estrelas no sentido que você está vendo aí. Nesse caso, repare que está girando no sentido anti-horário, nós estamos com um observador no Polo Norte. Claro, observe a estrela Polaris e as constelações próximas do Polo Norte. Muito bem, na aula anterior eu já coloquei esse slide, isso é importante, mas a gente vai falar muito sobre isso, principalmente na próxima aula, que é o movimento diurno aparente do Sol, visto de algum lugar do hemisfério sul da Terra. Então, o que acontece?
você vai ter a nascente, que é o lado onde o Sol nasce. Imaginei um observador olhando para o Polo Norte. Esse observador se encontra aqui no hemisfério sul da Terra. E aí o Sol faz aquela linha curva em torno, no céu, em torno da pessoa. Então você tem essa sensação, essa visão do movimento. Isso vai ser importante já já nas definições de dia, noite, ano e etc. Aí nós temos o ocaso, onde o Sol se põe. O movimento diurno do Sol. O Sol se move no céu nascendo a leste e se pondo a oeste, mas ao contrário das estrelas fixas, que mantêm o círculo diurno com declinação constante ao longo do ano, o círculo diurno do Sol varia de dia para dia, afastando-se ou aproximando-se do equador celeste, dependendo da época do ano. Falamos disso também, isso vai gerar as estações, falaremos na próxima aula. A declinação do círculo diurno do Sol varia no ciclo de um ano entre menos 23,5 graus e 23,5 graus. A Lua e os planetas também variam sua posição entre as estrelas ao longo do ano. Então, aí nós temos o movimento aparente do Sol, o movimento diurno. Repare que ele nasce a leste às 6 horas, vai subindo no céu. Aí nós temos às 12 horas na posição central desse arco, que é o zênite, até se colocar do outro lado. Repare uma coisa importante, que é o seguinte. Quando o Sol nasce aqui a leste, os raios solares chegam na Terra e define esses dois extremos aqui. Imagine isso aqui. À medida que ele vai fazendo o arco em torno, no seu giro, ao meio-dia, repare que essas duas linhas paralelas vindas do Sol, que são as mesmas em relação às 6 horas, elas definem aqui no solo uma região menor, que é o lance da sombra. E depois, para o poente, a situação novamente se inverte. Nós temos aqui um distanciamento maior entre essas linhas que está mostrado aqui. Então nós temos o seguinte, movimento diurno aparente do Sol. Aqui eu estou colocando entre 7 horas e 17 horas, e aí eu coloco aqui embaixo a diferença entre essas posições, A e B. Repare, a variação do ângulo de incidência ao longo do dia natural. Então isso é um detalhe importante, um pouquinho de ótica aí, né? Incidência da luz sobre o solo. Uma coisa importante que ele falou aí no texto, que é o seguinte, essa oscilação entre menos 23 graus e 23 graus e meio. Se você pegar a Terra, repare aqui que nós temos, por exemplo, a linha do Equador, e aí nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O que acontece? O Sol, ao longo de um ano, ele vai nascendo em posições diferentes entre o Equador e o Trópico de Câncer. Depois ele volta, vamos falar muito disso na aula que vem, começa a nascer um pouquinho mais para o lado de cá, e aí vem até o Trópico de Capricórnio, volta e novamente nasce no Equador. Esse ciclo de nascente entre o Equador, Trópico de Câncer, e depois Trópico de Capricórnio e a volta é o nosso chamado ano solar. Vamos falar disso na próxima aula. Movimento diurno aparente do Sol. Também já tinha colocado esse slide na aula anterior, só para dar uma reforçada. Precisamos, digamos assim, concentrar essas informações, memorizá-las, então repetir é sempre bom. E aí nós temos então você no plano do horizonte, lembrando que você está no hemisfério sul, e aí a metade do céu para baixo do horizonte é invisível para esse observador, lá embaixo o nadir, lá em cima o zênite, você tem o nascer do Sol, e ele vai fazendo o arco no céu. Meio-dia, e aí está o arco feito pelo Sol no seu movimento diurno. E aí é meia-noite. E aí, essa figura mostra o Sol nascendo em pontos diferentes, e aí também. Esse é o lado leste, do lado de cá o poente, lado oeste. Bom, quando você está numa latitude de 0 graus, ou seja, linha do Equador, você tem a sensação de que os astros, tá aí uma estrelinha, fazem esse arco no céu ao longo do movimento da esfera celeste. Então, olha, no Equador, latitude 0 graus, todas as estrelas nascem e se põem permanecendo 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo dele. A trajetória são arcos perpendiculares ao horizonte, podem ser vistas ao longo do ano nos dois hemisférios.
E se você está numa latitude inclinada, entre 0 e 90 graus, você vai ter a sensação desse arco, destes arcos que você está vendo aí, né? Que é parecido com o arco do Sol para nós que estamos aqui no hemisfério sul, aquele arco mais inclinado. Em um lugar de latitude intermediária, algumas estrelas têm nascer e ocaso, outras permanecem 24 horas acima do horizonte, e outras 24 horas abaixo. Descrevem arcos com certa inclinação. Esses são os efeitos do giro dos astros da esfera celeste para observadores em pontos distintos do globo terrestre. Repare aí, uma pessoa no polo, uma pessoa no equador, e aí à esquerda nós temos o octante. Repare que a pessoa está vendo o giro no sentido horário. À medida que você vai mudando de posição no globo terrestre, sempre num hemisfério em direção ao equador, repare que aqui você tem a posição equatorial, você tem praticamente os astros fazendo esse movimento, e do outro lado você tem a inversão disso, aqui estaria a direção da estrela Polaris, e aí o sentido de giro é anti-horário. A passagem meridiana de um astro é o instante em que ele atinge a máxima altura em relação ao horizonte, ou a mínima distância zenital, melhor momento para observar o astro. Então a coisa funciona assim, ó. Para você enxergar melhor esse astro, para você vê-lo da melhor maneira, é na máxima altura, ou seja, quando ele está acima na sua cabeça, vamos dizer assim, em relação ao horizonte, beleza? Que é a mínima distância zenital. Então esse é o melhor momento para você ver o astro, não é ele nascendo lá inclinado, ele está muito distante. E aí o último movimento de hoje, que é a translação da Terra em torno do Sol. O que acontece? O movimento anual do Sol define no céu uma trajetória circular, a qual foi denominada eclíptica. Então está aí a nossa eclíptica. Porque é onde a Lua se situa na ocasião de um eclipse. Na verdade, os astros, todos eles os planetas, né? Melhor dizendo, eles estão sempre nessa região da eclíptica. E além dos planetas, nós temos as constelações, que são muito mais distantes, onde aparentemente o Sol passa sobre elas, falamos disso também na aula passada. O plano dessa trajetória circular anual do Sol é inclinado em relação ao plano do equador celeste, em cerca de 23 graus e meio, já sabemos disso. A declinação do círculo diurno do Sol varia no ciclo de um ano entre menos 23 graus e meio e 23 graus e meio, que é aquilo que eu disse agora há pouco, que é o movimento entre os dois trópicos, nas nascentes, né, claro. O plano da eclíptica define o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Esse movimento pode ser entendido através da translação da Terra em torno do Sol, visão heliocêntrica em conjunto com a visão geocêntrica, ou da observação do pôr do Sol, visão topocêntrica. Então está aí o ciclo de um ano do Sol em torno da Terra em torno do Sol, né? E as constelações pelas quais ele passa. Essa faixa zodiacal é uma faixa de 18 graus em volta da eclíptica. As órbitas dos planetas do Sistema Solar e da Lua estão muito próximas dessa eclíptica. E aí, vamos fazer uma animaçãozinha do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Então está aí a Terra, já fazendo o seu giro de rotação. Repare uma coisa, eu vou mostrar a animação e você está vendo aí o plano da eclíptica, a posição do Sol, e a Terra vai girar em torno do Sol, fazendo, claro, uma elipse. Falaremos disso na aula de gravitação, que é a trajetória aparente da Terra em torno do Sol. Não é uma circunferência, é uma elipse. E aí você vai ver o seguinte, nesse plano da eclíptica, nós temos as duas intersecções dos dois planos, que é o plano da eclíptica com o plano equatorial celeste, que coincide com o plano do equador celeste. E aí você vai perceber o seguinte, repare que nesse ponto a Terra está acima dessa intersecção. E aí, nesse ponto, ela passa para a parte de baixo daquele cruzamento. Lembre-se das figuras anteriores. Então, aí ela está abaixo a intersecção dos dois planos, né? Então, ela passa ora acima desse cruzamento, ora abaixo. Deixa eu rodar mais uma vez aí para você ver. Está aí a intersecção. Ela agora passa abaixo de um plano da eclíptica. Permanece por lá 6 meses e aí ela vai novamente passar pela intersecção e agora ela passa para a parte de cima do plano da eclíptica. Bem legal, beleza? O plano que contém a eclíptica é inclinado em relação ao plano equatorial da Terra e, consequentemente, ao plano do equador celeste de aproximadamente 23, 27 graus.
As forças gravitacionais da Lua e do Sol produzem um torque sobre a Terra, cujo efeito é gerar um movimento de precessão do eixo de rotação da Terra ao redor do eixo eclíptico. Esse movimento é conhecido como a precessão dos equinócios e é essa inclinação que causa as estações do ano, que nós vamos falar na aula que vem. Então, está aí representando a coisa de maneira plana. Você tem mais uma vez essa figura. Você tem lá o Sol, o eixo eclíptico, o plano da eclíptica. Aí nós temos o plano do equador terrestre e a inclinação de 23 graus, que, claro, gera no eixo de rotação da Terra a mesma inclinação. E aí, para finalizar, mais uma vez, nós temos aquele aplicativo em que você tem aí desenhado a esfera celeste, o Sol, alguns planetas e a linha roxa que é a eclíptica. Repare aí o Sol passando pelas constelações e os planetas bem próximo a essa linha sempre. Então, a linha da eclíptica, por onde o Sol, a Lua e os planetas do Sistema Solar passam, estão sempre ali próximos a ela. Posição dos astros em novembro de 2019. Os dois pontos da esfera celeste, em que a eclíptica corta o equador celeste, são denominados de equinócios. Isso está repetitivo, mas é importante. Isso tem uma consequência, tem como consequência as estações do ano. Temos também um ponto de referência importante, que é o ponto vernal ou ponto Ares. Lembrando que ele é referência para 2 dos sistemas de referência de estudo da astronomia. Está aí mais uma vez a figura. Então nós temos aqui a intersecção dos dois planos, gerando os dois equinócios. E aí nós temos plano equatorial e o plano da eclíptica. E aí, moçada, na aula que vem a gente vai falar sobre as estações do ano e alguns pontos importantes definidos em toda essa figura, como, por exemplo, os solstícios e também os equinócios. Acredito que o equinócio já está mais fácil para você entender. Beleza? Então, por hoje é isso. Nessa aula, então, fizemos só os 4 principais movimentos da Terra, que vão gerar consequências importantes nas próximas aulas. Então, se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!